O universo, esse que a gente consegue ver, tocar, sentir, é composto de energia. É energia. Tudo é energia. Se tudo é energia, eu e você somos a mesma coisa. Somos um. Certo? Meio. Mas, cientificamente falando, tá? Fisicamente falando, eu e você somos a mesma coisa. Somos energia. O que difere, então, o Oberon da mesa da cadeira das pessoas? Diferentes níveis de frequência. Tá? Então, a frequência no universo de energia é o que dá formato, dá forma às coisas. Então, estaremos falando de vibração. Tá? A nossa vibração, do ser humano, gira em torno de 68 MHz. Fácil, ela pode ser alterada. E ela é alterada o tempo todo. Então, se a gente for lá para a física quântica, a gente vai entender que o nosso pensamento molda a vibração, modifica a vibração. Então, se o meu córtex frontal cria um pensamento, seja ele negativo, tá? O meu hipotálamo recebe aquela informação e cria peptídeos negativos. Então, o meu corpo todinho tem informação negativa. Tá? Quando a minha informação é negativa, o meu corpo todo está negativo, quimicamente, fisiologicamente, o pH do sangue sobe. O potencial de hidrogênio sobe. Então, o que ocorre é que a frequência do meu corpo baixa. Quando a nossa frequência é muito baixa, a gente fica preso no circuito que eu chamo de circuito de sobrevivência. Que são aqueles que a gente sai dessas possibilidades mais divinas para conseguir simplesmente sobreviver. Então, bate fome, comer. Bate sono, tem que dormir. E se está no campo invisível, eu não consigo acessar. Tá? Eu vou explicar, vou entrar nesse ramo também. O contrário também acontece. Se eu crio peptídeos positivos, meu sangue fica mais alcalino, mais saúde, o sistema imunológico é elevado e a minha frequência é elevada. O que ocorre hoje que faz com que eu continue pensando ou até experimentando no meu corpo que viver de luz é impossível? Número 1. Eu recebi uma informação hereditária que mudou o meu DNA. Aquilo que os meus bisavós acreditavam, que os meus avós e os meus pais acreditavam, é um conjunto de informações que criou o Oberon, com essa aparência e muitas vezes com os conceitos que eu tenho até inconscientes. Tá? Isso eu chamo de padrões limitantes da memória celular. Existe um outro fator que impede a gente acessar esse campo invisível, que seria o meio, a cultura em que a gente está inserido. Então a gente cresce ouvindo que são 4 dias sem água e você morre. São 35 dias sem comida e você morre. E são 2 a 3 minutos sem ar e você morre. Mas claro, sem energia vital, nem existe vida. E é fácil perceber isso quando você pega um cadáver e coloca tudo que uma pessoa precisa, né? As comidas, os nutrientes, todo, e ele não vai sair andando e falando. Ele tem tudo aquilo que a gente precisa, mas falta energia vital. Então,
o primeiro passo para a gente conseguir isso, que eu estou disponível a falar, é quebrar os padrões limitantes. Como é que eu faço isso? Bom, primeira coisa, você tem que ter energia, ter essa vibração mais elevada. Como é que eu faço para ter a vibração mais elevada? Número 1. Estar, ser, presença, aqui, agora. Então, vou contar uma historinha para vocês. Eu nasci e meu pai e minha mãe disse: Guti é o mais lindo que existe no mundo. De tanto que eu ouvi aquilo, eu acreditei. E no dia que eu fui para a escola e percebi que tem outros que são os mais bonitos do mundo, eu gerei um mecanismo de competição, de individualidade. Então, eu sobrecarreguei uma entidade, que eu vou chamar de ego, que esse vive apenas no campo do nosso meio sensorial. O ego, ele só acredita naquilo que ele vê, ele sente o cheiro, ele escuta, ele tem no paladar que ele pode tocar. O ego transita só por esse mecanismo. E ele tem um outro aspecto interessante que é transitar pelos prazeres. Aonde existe satisfação dos sentidos, o ego está. Então ele está o tempo todo buscando esses caminhos. O ego ele não mede as estruturas decorrentes daquele prazer vivido. Então sempre tem um efeito colateral. O ego ele quer ser o destaque, ele quer ser mais bonito, mais importante, o que fica na frente de todo mundo, o que fala mais que os outros. Esse é o ego. Ele se enche de propriedades de competição. Então, quando eu falo no campo invisível, quando eu falo de telepatia, isso não diz respeito ao ego. Então ele não acredita. Então, a primeira coisa é a gente, opa, isso não existe. Mas na verdade não é a gente, é o ego. Então, outro mecanismo do ego que faz com que a gente perca essa energia que eu estava falando, que é importante estar disponível para que a gente consiga acessar esse campo, é estar aqui e agora. E o ego funciona assim. Ele vai para frente e para trás. Ele só vive no passado e no futuro. Então, um exemplo fácil. Nesse momento, aqui nessa sala, é bem provável que não tenha ninguém. Um ou dois. Vou explicar por quê. Futuro. Então, a minha Oberon está falando de não comer e você já começa a se imaginar, imagina eu sem comer, poxa, mas aí ele está sem churrasco, fazer não sei o que e tal. E aí, já está longe, não está mais aqui. Né? Ou outro mecanismo do ego, julgamento. Né? Eu estou aqui falando um monte de loucuras e você está aí. Não, você está falando bobagem, peraí, isso não existe. Peraí. Por quê? O ego está lá no passado. Pega uma experiência, uma informação que você recebeu no passado, traz para o momento presente e compara aquilo que está sendo falado. Isso é o julgamento. Então, o ego ele vive nessas vias, futuro, passado, o tempo todo, e caminhando pelos prazeres sensoriais, que são supérfluos, são momentâneos, mas que é o que satisfaz o ego. Por isso que quando você tem um carro, você quer já tem um carro, é presente. Para o ego não tem mais importância. Você quer um carro novo, é futuro. Né? Se você tem um carro novo, já é presente. Então você quer ter uma casa na praia, porque a cabeça já fica pensando, imagina eu acordar na praia, sozinho, que delícia e tal. Então, é o tempo todo a gente é movido por essa força que é o ego. Então, vamos voltar
ao que eu estava colocando antes. Tiramos o ego da história. Como é que você tira o ego da história? Já que ele é tão forte. Eu fico no presente. Bom, não é tão simples assim ficar no presente. Se a gente tentar nesse momento ficar no presente, vai ser difícil. Então, eu vou desenvolver um mecanismo que é o observador. Aquele que observa os padrões da mente. Então, quando eu observo minha mente, eu estou no presente. Não tem como observar desde o passado. Não tem como observar desde o futuro. Quando eu observo, eu estou aqui. Quando eu estou no presente, existe uma possibilidade muito grande de eu estar plenamente feliz. Por quê? Porque o presente é regido por consciência. Não é mais ego. A mente é a expressão do ego. Então, quando eu observo, eu já saí daquele padrão egóico. E eu estou sendo consciência. Quando é a consciência, vou explicar a consciência como se fosse uma realidade divina mesmo. Tá? No momento presente, tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Peraí, estou com uma dor agora na minha perna e isso é presente e não é perfeito. Peraí. A consciência, ela trabalha da seguinte forma. Aquilo que ela pode mudar dentro da realidade, ou seja, o mecanismo que ela pode criar, que a gente molda a nossa realidade, isso dentro da física quântica, linguajar muito acessível e muito colocado, nós criamos a nossa própria realidade. A gente colhe aquilo que a gente planta e blá 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 blá, vai embora o nosso discurso. Mas a consciência, ela percebe que aquilo que ela pode mudar da realidade, ela muda. Aquilo que ela não pode mudar, ela aceita. Quando existe aceitação, não existe conflito. Então, no momento presente, a gente não perde energia com o conflito. A gente aceita. A gente é. Então, vivendo essa perfeição, eu vou viver uma variação de vibração que hoje tem nomes que vai de delta, de teta, né, que são níveis da nossa consciência que trazem. Vou pular um pouquinho. Dentro dessa frequência, então, de felicidade que eu estou, é como se o universo colocasse todas as ferramentas que a gente precisasse para estar desenvolvendo o nosso caminho. Tá? E eu chamo isso de sincronicidade. A gente entra num campo onde as coisas simplesmente fluem. Não existe mais batalha, você não precisa mais ficar nadando contra a corrente. Olha aquela ideia. E aí, como é que tá? Como é que você tá? Tô ruim, estamos na luta. Não existe mais essa. Ou pior, tô correndo atrás. Correr atrás, né? Corre junto, ou sei lá, não precisa mais correr. Né? Então, essa coisa de você pensou em uma pessoa, o telefone tocou, né? Essas coincidências que as pessoas falam, deixa de ser tão coincidência, porque começa a acontecer direto. Né? Você está precisando de uma carona, urgentemente, ele bate, né? Toca uma buzina na frente da sua casa, olha, eu estou indo para... Eu também, uau, que coincidência. Só que isso passa a ser uma constante. Direto. Então, quando você entra nessa vibração, você não perde energia com esse padrão mental de julgamento, de querer, de posse, de apego, de aversão. São vários níveis de conflito que geram sofrimento humano. Então, essa vibração, ela dá energia para que eu observe. Eu observando,
é a consciência, eu estou no presente. Quando eu estou no presente, tudo é perfeito. Quando tudo é perfeito, é possível ser feliz. Quando eu sou feliz, essa vibração é elevada. Quando a vibração é elevada, eu consigo observar, eu tenho energia para observar. Quando eu observo, eu tenho presente, eu tenho perfeito. Quando tudo é perfeito, eu sou feliz. Quando eu sou feliz, a vibração é elevada. Circuito de sustentação. Bem simples. É tão simples, na verdade, a verdade é tão simples que o ego não gosta. Ele nem reconhece. O ego, ele gosta de coisas elaboradas, complicadas, cheias de palavra, com métodos diferenciados. Então, quando a gente fala de uma palestra de não comer, a pessoa vem preparada para ouvir um método, uma fórmula, um meio que seja esse, fora desses padrões onde você tenha que ser simplesmente o que você é. E é terrível quando você escuta simplesmente observa. Está tudo dentro de você. Às vezes você escuta isso, eu quero é uma fórmula que faça. Mas isso é ego. É muito simples mesmo. Parte dessa simplicidade toda é o que eu chamo de sistema de crenças. Então, viver de luz, nesse aspecto não comer, não é possível para quem não acredita. Quando dizem a fé move montanhas, e a gente vê todas as montanhas paradas onde elas estão, ou onde a gente conheceu elas, é porque às vezes a gente não teve fé suficiente. Então, andar sobre a água, ou aparecer em dois lugares ao mesmo tempo, ou mesmo essa coisa bem simples de parar de comer, exige a nossa crença, né, por acreditar. Algumas vezes a gente utiliza métodos simples também, que fazem com que a gente acredite. Ponto. Seja por bem ou por mal, a gente vai acreditar. Então, eu vou falar de alguns métodos simples. Um que eu conheci mais a fundo agora, na Índia, com um senhor chamado Virahatan Manek. Ele viaja o mundo dando conferências sobre o método que ele desenvolveu de você atingir essa consciência plena, ou seja, a consciência que envolve tudo isso que eu falei há pouco, de estar no presente, de estar feliz, né? E manter a vibração elevada. Só um adendo. Se você é triste, você não consegue viver de luz. Parece que é uma coisa tão abstrata assim, mas é um abstrato que faz toda a diferença. A felicidade é química também. Então, se você produz, você superestimula as suas suprarrenais, com adrenalina, com cortisol, você está exigindo, né, do açúcar cerebral, você está inibindo a ação da glândula pineal. E a glândula pineal tem fatores que contam bastante dentro dessa história toda. Então, da minha forma simples de explicar o que seria o não comer, da consciência franca, a gente acessa essa vibração, a gente permite que o corpo ele desenvolva um novo mecanismo, uma inteligência que é a inteligência que ele é, e aí ele capta essa energia sutil e sintetiza nos compostos que ele precisa para sobreviver. Então a ideia de que a pessoa que vive de luz ela é louca, para viver de luz, é bem equivocada. Se a gente for fazer o exame de sangue, a pessoa vai ter zinco, vai ter ferro, vai ter ômega 3, ômega 6, vai ter vitamina A, B, C, B12, tudo. Um ser humano saudável
tempo essa pessoa vai ter, porque estamos falando de corpo físico, de atuação, de tarefas físicas, de fazer esforço. Então, a inteligência do corpo vai operar e vai trazer todos esses benefícios para a pessoa. Tá? Quando a gente fala, então, desse potencial que a gente pode estar alcançando, tanto aqui, por estar violentamente fora de nexo. Então, quando a gente fala desse potencial, é mais ou menos assim. Temos o átomo, tá? Com as partículas que hoje até se questiona se são sólidas ou não. Tá? Seriam prótons, nêutrons e elétrons. Entre o núcleo atômico, onde habita os prótons e nêutrons, e a eletrosfera, os seus elétrons, existe um espaço muito grande, muito maior do que as próprias partículas. Tá? Esse espaço vazio é chamado de vazio potencial. Dentro da física quântica se fala que é a energia do vazio. Segundo estudos, por exemplo, do Dr. Mark Cummings, ele fala que em 1 centímetro cúbico de vazio tem mais energia do que na superfície do Sol. Nós somos todos, tudo, feitos de átomos. Então, nós somos puro vazio potencial. Somos pura energia, fisicamente falando. Nós somos esse potencial ilimitado de energia. Claro que a gente, por estarmos tão vinculados ao padrão de sobrevivência, a gente nem sequer imagina que a gente pode tudo isso que eu estou sugerindo aqui. Uma vez que a gente tem várias experiências na nossa vida que demonstram o contrário. A fome, sono, quando eu pulo aqui, eu caio. Né? Ou seja, parece que isso está muito no outro planeta. E quando a gente vai acessando essa potencialidade, a gente vai vendo que, poxa, é possível. É possível muitas coisas. É possível muito além do simples fato de não comer. O simples fator de não comer, inclusive, é bem menor do que viver plenamente feliz. Eu, pelo menos, dou muito mais atenção e crédito ao fator eu estou plenamente feliz o tempo todo, do que eu não como. Acho só um detalhe de, sei lá, um acidente de processo. Então, eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Eu não sei se eu abro as perguntas relacionadas a isso agora ou se eu deixo para o final. Mas, se vocês estiverem acompanhando, eu vou deixando para o final. Tá tudo bem? Tá legal ter esse feedback. Então, esse senhor chamado Irahata Mané, ele desenvolveu um método chamado sanguíneo, no qual a pessoa olha o sol quando ele está nascendo por 15 segundos. E ele olha o sol por 15 segundos quando o sol está se pondo. Não sei, os fótons de energia da luz do sol criam um efeito que desenvolve a glândula pineal e blá 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 blá. E eu não sei falar nada além disso. Tá? O outro é um processo de 8 dias chamado respiração feliz, onde você capta essa energia sutil do ambiente, da natureza, e potencializa essa energia em você, tá? Despertando essa inteligência, fazendo com que você fique no momento presente, e blá 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 blá. Agora eu vou falar aqui
eu sei, vivi e tenho um conhecimento quase que, eu diria, profundo com relação a isso. Em 2001, eu ouvi falar de viver de luz através de uma australiana chamada Jasmine, que escreveu um livro chamado Viver de Luz. E ali no livro, ela conta várias histórias lindas e tal, e entre essas histórias ela fala de um método de 21 dias, que seria uma iniciação espiritual, que quebra os nossos padrões de crença limitantes. E a partir desse processo de 21 dias, a gente teria acesso a esse potencial ilimitado que nós somos. Dentro desse processo de reconhecimento, a gente teria a experiência física, celular, da felicidade plena. Em 21 dias. Claro. Em casa lemos aquilo, falamos, é isso que a gente quer. O processo é bem radical. Envolve, talvez, bastante entrega. Tá? São 3 semanas em que, na primeira semana, não se ingere absolutamente nada. Comida, nem água, nada. E trabalha-se o corpo físico, bem físico. Desintoxicar, ver os nossos padrões de crença. Segunda semana, trabalha o corpo emocional. Todas as nossas cracas emocionais. Todos os coágulos emocionais que muitas vezes ficam repetindo e vindo de novo, e de novo, e de novo. Nessa semana a gente cura, limpa tudo. Terceira semana, corpo mental. A gente já está tomando sucos na segunda e na terceira semana. E aí a gente limpa todas as nossas crenças limitantes e traz para a experiência física, celular, essa experiência da felicidade. Então, minha mãe recebeu esse livro e mal terminou de ler o livro, entrou no processo de 21 dias. Ela acreditava que uma pessoa que não come fica fraca, que não bebe passa sede. Então, ela passou 21 dias deitada. Eu nasci em uma família que, por uma opção, meu pai e minha mãe deixaram São Paulo. Toda aquela ideia de que ali é o lugar de sucesso, para viver na roça, para criar os filhos de uma forma simples e como eles reconheciam como sendo verdadeiro. Longe dos padrões de medo, de competição, de tudo aquilo que a gente vê em abundância, né, no âmbito urbano. Então, eles queriam criar os filhos dessa forma, feliz, dentro de princípios que eles acreditavam ser bons. E, por consequência disso, gostaram tanto da ideia, deu tão certo a ideia de ter as crianças dessa forma alternativa de viver, que hoje é meu pai e minha mãe 10 filhos. Então, a gente sempre foi encarado como uma família maluca. A família lá do time de futebol. E tudo que vinha de novo, ideias malucas que pintavam por aí, as pessoas vinham apresentar para a nossa família. Olha, isso aqui tem a cara de vocês. E algumas a gente, isso é loucura. Outras, a gente olhava e, nossa, isso aqui tem tudo a ver com a gente. Eu cresci, o meu pai era devoto de Paramahansa Yogananda. Não sei se vocês já ouviram falar. Autor de um best-seller chamado A Autobiografia de um Yogi. Bom, nesse livro, ele fala de tudo isso que eu estava falando, dessa forma mirabolante. Ele fala com datas, com registros, com locais de santos que se teletransportavam, de santos que se comunicavam telepaticamente, de santos que bilocavam,
de santos que não comiam. Dentro da leitura, a gente passa por uma parte que fala da Teresa Neumann. Já ouviram falar? Teresa Neumann é uma cristã alemã que Yogananda encontrou na jornada dele. E ela não comia, como é que era? Eu acho que desde a infância dela, ela recebeu uma graça. E ela só se alimentava com uma hóstia por dia, uma hóstia consagrada por dia. Mais nada. Nem água, nem arroz e feijão, nada. Uma hóstia por dia. Mas eu vou contar um detalhe muito interessante sobre ela. Toda sexta-feira ela vivia a Paixão de Cristo. Toda sexta-feira abriam-se as chagas e ela vestia em torno de 4,5 litros de sangue. Comendo uma hóstia por dia, ela sobrevivia toda sexta-feira, da meia-noite da quinta a 1 da tarde da sexta-feira, ela ficava perdendo sangue. E o Yogananda ficou impressionado, ele relata, ele conversa com ela, você lê o diálogo dele, assim, super instrutivo, traz um monte de informação para a gente. E aí, depois de 15 anos nos Estados Unidos, depois de fundar a Self-Realization Fellowship na Califórnia, ele volta para a Índia para encontrar o mestre dele, que ia desencarnar, e ele fica sabendo de uma outra santa que não comia. E aí ele vai atrás dessa santa. Essa santa chama-se Giribala, e ela, conforme as tradições da Índia, ela se casou com 9 anos de idade e foi morar na casa dos pais do marido. Só que a sogra recriminava ela demais porque era uma menina como outra. E aí, então, a sogra via ela como uma pessoa, uma mulher que ia dar despesas para o marido, não ia ser uma coisa. E ela, na ingenuidade dela, ali, ela pedia fervorosamente a Deus que fizesse ela se livrar da comida. Então, um belo dia, com 12 anos, ela recebeu essa graça. Quando o Yogananda encontra ela com 69 anos de idade, ela não tinha ingerido absolutamente nada desde os 12 anos. Estava lá bem forte dessas pessoas que eu estou falando aqui, mas não vamos ver dessa vez. Então, todas essas histórias fizeram parte do nosso imaginário. Quando a gente era pequeno, eram essas histórias que os meus pais contavam para a gente. Então, a gente cresceu acreditando nisso. Mas claro que a gente acreditava que isso era possível lá para aqueles yogis que viviam nas cavernas dos Himalaias e não para meros mortais como nós. Bendito dia quando a gente recebe o tal livro e a pessoa falando, olha, eu acho que isso aqui tem a cara de vocês. E a gente pega o Viver de Luz e uau, isso aqui é a nossa cara. Mesmo porque, logo na introdução do livro, ou nas primeiras páginas, ela fala que a pesquisa dela se iniciou a partir da leitura da autobiografia de um yogi, do Yogananda. Então, ter o nome Yogananda no livro, tipo, fez a família, nossa, isso aqui é da gente. Então, a minha mãe estava lá no seu processo, na horizontal, mal, semi-morta mesmo. E meu pai acompanhava ela. As crianças todas foram apartadas, né? E não era legal ver a mãe naquela situação. E meu pai, completamente fixo na ideia de que Yogananda tinha a ver com aquela história toda, então ele confiava plenamente. Chegava na minha mãe, eu sei que ela. Então, tá tudo bem. E aí, no outro dia ele chegava, assim, tá tudo bem, ela. E ele, tá ótimo, tá tudo bem. Bom, a minha mãe terminou o processo e eu vou falar um pouquinho da minha mãe. 40 e poucos anos. Mãe de 6 filhos. Cheio de louça para lavar, roupa para lavar. E desce daí, vou falar assim para a sua irmã. Uau, mamãe estressada. Cansada. E isso refletia no corpo. Ficava lá
ganhou mais peso, a fadiga do dia a dia, já era uma pessoa preguiçosa. E aí ela fez o tal processo de 21 dias. Os meses foram passando. Ela emagreceu. Ela ficou bonita. Rejuvenesceu muito. E a gente ia vendo aquilo e ia, nossa, o que está acontecendo com você? E ela, cada vez mais dentro da nossa relação, não mais aquela coisa autoritária, mas muito mais de entender, de dialogar e tal. Eu brinco que a gente perdeu uma mãe chata e ganhou uma irmã mais velha legal. Mais ou menos assim. E então a família toda queria fazer aquilo que ela fez. Então a gente esperou o ano letivo passar para que a gente passasse pelo processo. É sugerido que a gente fique 6 meses vivendo essa vibração da felicidade plena. Então, não era só o fator ela estar especial, mas era uma coisa muito além disso. Ela era plenamente feliz. E a gente sentia de estar perto. As pessoas falavam, nossa, você está tão diferente. E ela simplesmente era ela. Não falava nada e contagiava. Então, entrou as férias de dezembro, lá fomos nós. Meu irmão, Samara, entrou, 2 dias depois eu entrei, 2 semanas depois entrou minha irmã, 13 anos na época, e 2 dias depois dela entrou meu pai. Os 4 fazendo o processo ao mesmo tempo. Na ocasião, minha mãe assistia ao nosso processo. E para ela, o processo da gente foi muito mais forte do que o processo dela mesma. Porque ela que nutriu. Ela tinha um papel do ser que nutre, que cuida do sustento físico do filho. E de repente ela estava vendo aquilo e outra. Mãe, você fica um final de semana fora, na hora que você volta, a primeira coisa, nossa, você está mal, não comeu direito e tal. E a gente foi perdendo peso. E ela ia abalando as estruturas ali de ver a gente emagrecendo. Então, a gente fez o nosso processo bem ao contrário dela, sem fome, sem sede, sem cansaço, mas emagrecemos também. Porém, não éramos gordinhos. A gente virou tudo zumbi em casa, embora muito bem. Feito o processo de 21 dias, trabalhando tudo isso, reconhecendo e vivendo essa felicidade plena, sem comer, a família toda, sem comer. Só os 3 mais novos que ainda não se sentiam preparados para aquilo. Não estavam compartilhando daquele momento com a gente. Então, eu e meu irmão pegamos uma mochilinha, colocamos nas costas e a gente vai até Machu Picchu. Já que a gente não precisa mais de comida, então a gente não precisa mais de dinheiro. Se a gente não precisa mais de dinheiro, a gente não precisa mais trabalhar. Então, a gente vai para Machu Picchu. Assim. E aí, como era uma coisa muito nova, meu pai e minha mãe disseram, opa, vamos lá, fiquem mais aqui por perto, porque vocês são hoje um tubo de ensaio. A gente não sabe o que acontece. Não existe nenhum manual que diga, ó, se acontecer isso, você faz isso. Né? Até a ciência está contra vocês nesse momento. Então, experimentem isso por aqui. Então, a gente foi para a estrada, pedindo carona, né? Já que Deus provê a nossa alimentação, colocar um carro na beira da pista para levar a gente em algum lugar, né? Fichinha, né? Assim. Então, a gente foi até Foz do Iguaçu e a gente começou a viajar ao sul do país, sempre ficando na casa de amigos. Você me ouviu de novo, você sabe. E é interessante, porque a gente chegava na casa de um amigo e contava
Porque pra gente aquilo estava sendo a coisa mais maravilhosa que existia em todo o universo. Então a gente chegava e falava isso. Que, nossa, olha a força, a energia, o prana nutrindo o corpo, não precisa mais comer. Ah, a pessoa olhando assim, tadinha, assim. Outras pessoas tinham uma reação extremamente violenta. Na época eu tinha 17 anos e meu irmão tinha 16. E aí, a gente viajando, a gente chegava na casa da pessoa, contava para ela, e ela, quem vocês pensam que são? Eu já medito há 30 anos. Eu pratico yoga há 25 anos. E vem dois moleques falar que não come. Que história é essa? A gente ouve. Tá bom. A gente não fala mais. Mas incomodava. Por outro lado também, que acontecia muito, era a gente chegava na casa das pessoas e falava, nossa, a gente está vivendo uma coisa assim, que a luz divina mesmo preenchendo o nosso ser e nos abastecendo, e a gente está completamente livre, vivendo essa liberdade e tal. E aí a pessoa, oh, tipo dois iluminados. E aí era bem interessante que era bem assim, a pessoa colocava a gente num pedestal e aí era mantras, eram flores, comida não, mas era aquela coisa de idolatrar, que era muito ruim. Claro que para o nosso ego é maravilhoso, quando as pessoas tratam você. Porém, na altura do campeonato, a nossa ingenuidade não deixava que o ego preenchesse essa lacuna como uma coisa satisfatória. Mesmo porque a gente estava perdendo uma amizade. A pessoa vinha falar com a gente, eram só perguntas. Se ela pode amanhã ir no supermercado. Sabe? Aí no supermercado. Não, mas é auspicioso, é isso, é aquilo, não sei. E a gente, além de ser encarado como ETs, a gente viu que a melhor forma de interagir com o mundo, da forma que a gente optou por estar vivendo, era no silêncio. Mesmo porque é no silêncio que a gente realmente ensina. É o nosso exemplo que a gente ensina. É no silêncio que a gente aprende também. Né? A gente silencia, e agora eu vou bem mais fundo, quando a gente silencia mesmo, a gente acessa um campo que tem todas as informações. Tá? Não só esse silêncio de ouvir. Eu posso estar falando aqui nesse momento e você está pensando em o que você vai fazer depois da palestra. Então é um outro silêncio, esse silêncio mais profundo. Enfim, a gente calou a boca e seguimos para casa depois de 2 meses de viagem. Então, ao chegar em casa e viver tudo aquilo, delícia de nova vida, porque a gente não tinha parâmetro nenhum, né, de como viver daquele jeito, como que se diverte, o que se faz nas outras horas que você não precisa dormir mais. E um monte de coisas novas que a gente estava experimentando. De repente, toca um vizinho, e a gente vai atender, e é uma família que chega assim, oi, aqui é a família que não come? Aí a gente, então a gente veio fazer o processo com vocês. Bom, esse processo na nossa casa. Vocês. E eles, não, mas no livro fala que é importante ter alguém que já tenha tido experiência para acompanhar e tal, é seguro. Tá. Então, tudo bem. A gente vive numa comunidade alternativa, para quem assistir a Record, saiu há pouco tempo na troca de família na minha comunidade. Não sei se enfim. Aí
essa família ficou tudo bem, a gente sempre recebeu gente do mundo todo, transitando de mochila por ali e tal, curiosos, querendo saber nosso estilo de vida e tal, a gente sempre recebeu. Mas, em especial, essa família vinha para fazer um processo que envolvia o risco de vida. E dentro da nossa família. Então, a minha mãe falou, ó, melhor eles irem embora, porque pode ter qualquer complicação que a gente não imagina. E, de repente, vem a polícia aqui, quer saber, e de repente descobre que a gente dá comida para os filhos, e guarda e pronto, acabou a vida. Então, tendo esse cuidado, o prudente era pedir para eles irem embora. Mas o meu pai, não. Aí era uma cabeça dura. Ó, se eles vierem, é porque Deus quis. Se Deus quis que eles viessem para a gente, porque Deus acredita que nós estamos preparados para acompanhar o processo deles. Enfim, estavam fazendo o processo. Então, no segundo dia, o menino chegou em casa falando, olha, seu cara, tac, e o braço caiu. Ó, tac, e o braço caiu. Ele tinha, descobri depois, o nome disso era uma puxação. Uma coisa assim. E o braço desencaixava e soltava, e ele vinha com a mão dele encaixar o braço dele de volta. Coisa esquisitíssima, assim, de ver. E aí ele contou uma história bem cabeluda para a gente. Quando ele era pequeno, ele fez uma operação na cabeça. Tirou um tumor gigantesco da cabeça. Como sequela disso, ele tinha convulsões a cada 15 dias. A minha mãe fez a conta em 21, 15. O cara vai me entregar aquele dia. Aí, a minha mãe chega, ó, melhor pedir para eles irem embora. Menino, acontece isso, aquilo outro, e tal. Meu pai, não, peraí. Se eles vieram, é porque Deus quis. E se veio até a gente, é porque Deus acredita que a gente vai dar conta disso. E se tiver algum problema, o problema é de Deus. Então, no quinto dia do processo, a minha mãe vai até a senhora que estava fazendo o processo na minha casinha. E a senhora senta-se, fica pálida, e começa a falar umas coisas para mim. Coisas do tipo: o espaço aqui é muito receptivo, mas vocês vão precisar de um lugar maior. Porque virão pessoas do mundo, virão modelos, atores, até pessoas da rua. Vocês vão ficar conhecidos por isso. A minha mãe, que saiu de São Paulo para ter uma vida simples, vivendo no anonimato, escutar aquilo era como se fosse uma surra. Então ela preferiu ignorar toda aquela conversa e queria saber da mulher o que estava acontecendo. E ela virou e falou: eu sou cardíaca, tudo bem? Aí a minha mãe: eu não sou médica, tudo bem? Aí ela: bom, tudo bem, eu estou bem, tudo bem. E aí a minha mãe volta para casa e fala: essa família tem que ir embora. Aí meu pai já: não, se essa pessoa veio aqui é porque Deus quis isso. No dia seguinte, essa mãe foi falar que a filha dela, que estava fazendo o processo junto com ela, tinha um dos rins sem funcionar. 6º dia sem água. A minha mãe foi falar que era melhor eles irem embora, meu pai já com aquele papo: não, se vier, é porque Deus quis e está aqui, é porque a gente vai dar conta. E ponto final, eles fizeram o processo, o menino chega no 20º dia rodando o braço: vou curar obra. Sei lá, obra do quê? Eu não sei. A questão é que algo muito diferente acontece nesse processo. Eu não estou falando aqui de um único processo que leva a esse fim. Tá? Tem vários outros meios de atingir isso também, essa consciência. Mas uma coisa muito peculiar acontece aí. Poucas pessoas relatam.
as suas experiências com relação a isso que eu vou falar, mas relata. Então, no livro diz, do terceiro para o quarto dia, na noite do terceiro para o quarto dia, dessa primeira semana sem absolutamente nada, a pessoa tem um realinhamento do campo energético dela. Os chakras trabalhados, toda aquela coisa holística que a gente escuta e às vezes fica, isso é papo esotérico. Mas existe todo um alinhamento feito por anjos. Anjos. Para algumas pessoas, quando a gente recebe elas em casa, a gente começa a falar dos anjos de realinhamento, de chakra, de energia, disso, daquilo, a pessoa vem. Daqui a pouco você vai estar falando do Papai Noel, Feliz da Páscoa, todas essas coisas. Então, a gente recebe também pessoas muito céticas, muito, para fazer esse processo. Dentro dessas experiências, alguns céticos, eu vou contar um pouquinho, uma visão que eu tenho de algo que aconteceu. A gente vai todos os dias nesse lugar que hoje a gente tem, no sul de Minas, onde a gente recebe as pessoas para fazer esse processo. E todos os dias, de manhã, à tarde e à noite, a gente vai conversando com a pessoa, ver como é que ela está, como ela se sente, qual foi a experiência dela. De repente a gente chega lá de manhã e tem uma dessas pessoas que não acreditam em nada, tá? Na hora que a gente começava a falar de coisas mirabolantes, de física quântica, disso, blá 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 blá, a pessoa fala, para com essa blá 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 esotérico e fala prática do negócio, um método, ponto. A gente fala o método e vamos lá. E de repente encontra a pessoa agachada, chorando. E aí a gente chega, pergunta, e aí, o que aconteceu? Aí a pessoa está olhando para uma florzinha assim, olha pra gente. Deus. Aí, mas o que aconteceu e tal? Deus, é que a gente se abre. Algumas pessoas relatam que existe uma mudança no mecanismo tão profunda que é por intervenção desses seres. Vou contar alguns relatos que se repetem. Tá? Algumas pessoas escutam, algumas pessoas veem, algumas pessoas, sei lá, só sentem o corpo. Mas, relatos assim. Estava dormindo ontem, fui me deitar, apaguei a luz, de repente, eu acordo, o quarto está iluminado por uma penumbra azul. Me certifico de que a luz está apagada, mas eu consigo ver as coisas que estão em cima da mesa, eu consigo ver o cobertor de cada cama. E de repente, diante de mim, um ser luminoso, plasmático, brilhante, emanando luz, com asas, veio fazer um trabalho. Não sei em português mais adiante, mas é muito forte para mim para falar. Anjo. E o pior, eu não saí me experimento, nem gritando, nem pedindo socorro. Passava uma energia de tanto amor e eu não tinha nenhuma reação. Tá? Esse é um relato, bem normal. É normal, dentro desses relatos, que a gente chegue lá e a pessoa está assim. E a gente pergunta, e aí, tudo bem? A pessoa, não. Acho que o que aconteceu? Eu vi um anjo. Tá, legal, você viu um anjo. Não, você tá entendendo? Eu vi um anjo. E, enfim, tá? Eu só abri um parênteses e também esse papo incomoda as pessoas quando escutam isso. Mas eu não estou contando da minha experiência, nem vi nada, tá? Da minha experiência. Mas eu estou contando experiências de pessoas céticas e talvez para explicar possíveis curas. Tá? Então, terminados os 21 dias, essa família foi embora e a gente estava certo que nunca mais ia receber ninguém para fazer esse tal processo de 21 dias. A gente ia continuar feliz e bom. De repente,
bate na nossa porta como uma semana depois. Um senhor, com a aparência de uma pessoa debilitada, com manchas, feridas no rosto, a pele amarelada. E ele falou, vocês que acompanham o processo de dias? Aí minha mãe já, não, a gente acompanhou, mas que eu vim porque 2 meninos passaram na casa de um amigo e falaram, e aí eu vim porque no livro fala que é bom ter um acompanhante e tal. Aí meu pai já, por favor, entre. E aí a minha mãe, nessas alturas, fez lá uma fichinha para a gente saber quem estava dentro da nossa casa e para ele assinar um termo de responsabilidade. Primeiro dia, ele não pegou nada. Segundo dia, minha mãe falou, por favor, entregue aquela fichinha, que vai ser importante para a gente e tal. Ele, tá, eu logo entrego. Não entregou. Terceiro dia, ele coloca na mão da minha mãe, fala a ficha, e a minha mãe vai lendo, e vai ficando branco. Aí ali ele conta que é dependente de um coquetel que alguns dos medicamentos o mantêm vivo cada dia. Ele era portador do vírus da AIDS e ele deixou de tomar esse coquetel um dia antes de entrar no processo. Então, potencialmente, era alguém que ia morrer dentro da nossa casa. Então, vamos mudar esse caminho. Mas o meu pai, não, se ele veio é porque Deus quis, está aqui é porque Deus acredita que a gente vai conseguir, se tiver problema de Deus. Não, pai, peraí, vamos ser prudentes, vamos usar a nossa qualidade de homo sapiens que pensa e tal, é perigoso para a nossa família. Peraí, vocês não acreditam em Deus? Pai, mas é que ele toma um remédio que mantém vivo ele cada dia. Ele está no terceiro dia sem o remédio, sem comida, sem água. Então Deus já está trabalhando. Aí a gente não olhou, deixou o rapaz prosseguir o processo dele. Terminado o processo dele, ele tinha uma pele completamente nova, limpa, com a estrutura do corpo totalmente mudada, totalmente de uma pessoa saudável. Saiu do processo falando que ia voltar para o sul e ia pisar na raiva que ele tinha encontrado em Brulhares. Aí meu pai e minha mãe, você conta a sua história do jeito que você quiser, mas não envolve a gente. E aí a gente saiu porque a gente tinha 2 motivos para... Porque a minha mãe não dormia, tá? Só um detalhe importante de colocar. Ela passava sofrendo, ela queria 4 da manhã e ver se o cara estava respirando. Ela passava assim na porta e ficava vendo o cobertor para ver se o cara estava bêbado. Não. Neurose total. E então, nunca mais vamos receber ninguém. E assim a gente começou a receber gente. No dia 1º do ano de 2003, minha avó, que nunca aceitou nosso estilo de vida, sempre falou um monte que meu pai era louco, criava os filhos na roça, que tal, isso, que aquilo, aquilo, outro. Ela vira e fala, eu tenho dinheiro, e esse presidente que vai entrar, está de rua, vai ser mais um collor que vai tirar todo o meu dinheiro. Tem algum lugar lá onde eu possa estar investindo? Meu pai achou aquilo lá o máximo dos milagres. Né? Está investindo justamente nele. E aí, por acaso, por obra do destino, por coincidência, tinha uma terra vizinha da nossa terra. Estava à venda e tinha um esqueleto de uma pousada ali. Muito bem. Ela falou, termina a pousada para que vocês tenham uma rendazinha, porque as crianças estão crescendo, salário de professor não dá certo e tal. E aí, mal ela sabia, estávamos fazendo, preparando o lugar para a gente ia dar continuidade ao receber das pessoas para fazer esse processo. E aí, em março de 2003, estava pronta, que a gente chama hoje de Portal Pagat, que é esse espaço todo estruturado para que as pessoas façam o processo. E quem estava inaugurando era um ator inglês e uma menina da Globo.
Bom, a gente recebeu as modelos italiana, eslovena, pessoas da Rússia, pessoas da China, pessoas do Japão, pessoas da África do Sul, 28 nacionalidades já passaram por ali, sem site, sem nada, simplesmente a rádio on projeta e as pessoas sintonizadas se ligam entre eles. E aí as pessoas vão lá fazer o processo. A gente já acompanhou mais de 400 processos nessa história toda. Todo tipo de milagre que vocês possam imaginar, a gente já viu. Tá? E eu conto essa história toda. 47 minutos. Oi? Deu 1h11. Eu conto essa história toda só para falar que toda essa loucura que eu estou falando tem um fundamento dentro da experiência. Tá? Pode ser um absurdo tudo que eu falei, mas é o que eu vivo diariamente. Nesse momento que eu estou, tem pessoas lá em casa fazendo esse processo. Tá? E, embora muitas vezes a gente pense que o objetivo, já que existe essa possibilidade, então eu vou fazer esse processo porque se emagrece vai ser legal, ou se fica mais bonito vai ser legal, ou a tática, porque uau, a tática vai ser muito legal. As despesas, nossa, eu vou enterrar uma pessoa especial, uma pessoa que não come. Então, o ego se apropria também dessa situação. Porque aí eu vou ser uma pessoa, um destaque da sociedade. 99,999% das pessoas comem e são dependentes da comida. De repente, eu não preciso mais. E é mais ou menos assim, não sei se vai ter graça aqui com vocês, mas quando eu falo, principalmente em lugares de yoga, e yoga todo mundo trabalha o ego. Todo mundo mata o ego. Porque faz tal prática, faz aquilo, aquilo outro e tal. E é mais ou menos assim. A pessoa senta numa mesa de um retiro de yoga, vira e mexe pelo Brasil, tem uns retiros de yoga. As pessoas vão para um lugar afastado, ficam praticando yoga, tendo conhecimento do yoga, comida vegetariana, tudo bonitinho e tal. E aí estão lá numa mesa, e aí aquele prato de caminhoneiro. E aí o cara que não come, ele senta na mesa. E aí, então, ele tipo olha assim com aquele desdém do tipo, vocês ainda conversam? E isso é uma faceta muito fácil de ser vivida. Porque o ego, isso é um prato cheio. Porém, isso não dura muito enquanto vivido com o ego. E logo que ele continua a estrutura de viver o ego, ou seja, viver os prazeres, viver passado, futuro, ele perde a presença, então ele perde a felicidade, a vibração baixa e ele entra no mecanismo de sobrevivência. Então a barriga dele compra e começa a doer, ele começa a entrar em estado de catabolismo, ou seja, o corpo começa a comer suas próprias reservas, e se ele não comer, ele vai morrer. Sim. Então, é uma cilada, porque não dá para ser como o ego. O que acontece é que o ego, muitas vezes, ele trabalha para a nossa consciência. Então, a pessoa vai lá toda motivada a fazer esse processo, para perder isso, por exemplo. Então, ela chega lá, fazer o processo. A gente fala que o objetivo é atingir essa consciência, estar feliz, como células planetárias que somos, uma célula mais feliz é o planeta mais feliz. Então é um trabalho planetário, não é individual. Isso, aquilo, e a pessoa, claro, não é isso, claro, é isso que eu quero mais. Louca para ver aquela calça frouxa no corpo. E, por incrível que pareça, a pessoa começa o processo pensando naquilo e de repente ela se depara com um radicalismo tão profundo que é uma semana
sem absolutamente nada. E que ela vai ver dois caminhos. Ela vai aprender com esses dois caminhos. Primeiro, sofrimento. Segundo, felicidade. A gente sempre tem essas opções na nossa vida. Tá? Por incrível que pareça, a maioria das pessoas optam pelo sofrimento, porque é inconsciente. E a felicidade é consciente. Estar na consciência envolve tudo isso que eu estava falando agora. Né? Observar. Estar consciente envolve, na verdade, um pouquinho mais. A gente observar os nossos pensamentos, observar as nossas palavras, observar as nossas ações. E eu vou entrar num tema daqui a pouco bem chato, que incomoda muito relacionado a observar conscientemente as nossas ações. Mas vamos nos ater ao gordinho que está lá tentando emagrecer. Então, a secura, a sede começa a pegar para ele. E ele começa a sofrer. Então, ele se prepara com esses dois caminhos. Caminho do sofrimento. Bom, primeiro dia sem água. Nossa, que sede. Nossa, ainda tem amanhã. Depois de amanhã. Nossa, ainda faltam 6 dias sem água. E aí ele cria uma sede gigantesca, insuportável. E às vezes ele passa 7 dias carregando essa sede insuportável. Caminho da felicidade, simples. Nossa, que sede. Mas qual é a sede agora? Dia seguinte, segundo dia. Nossa, sede. Mas qual é a sede agora? Terceiro dia. Qual é a sede agora? E ele passa 7 dias acompanhado de uma sedezinha. Em alguns momentos, ele nem se dá conta que ele está com sede. Porque ele está tão presente que as atividades dele preenchem ele. E aí chega no 7º dia, no final do dia, a gente vai tomar meio copo de água. Então, uma pessoa que ficou 7 dias sem água, meio copo, é uma piada. A pessoa até olha e fala, não vou tomar isso porque vai dar vontade. Né? A pessoa está esperando um caminhão-pipa, né, para saciar a sede. E aí, então, ela toma meio copo de água e é como se ela tivesse comido uma macarronada. De verdade. Desce pesado. É normal que do 4º ao 7º dia a gente perca o sono. Como o nosso corpo está sendo alimentado, tá? E você não está gastando energia com a digestão, porque, saibam vocês, numa dieta de 2.000 calorias, a gente gasta em torno de 1.400 calorias para digerir o alimento. Então a gente come para ter energia e gasta mais que a metade da energia que a gente tirou do alimento para metabolizá-lo. Agora imaginem vocês sem esse gasto de energia, sendo alimentados. É muita energia. Então, normal que a pessoa não durma. Não durma absolutamente nada. Do 4º ao 7º dia. Então, a madrugada fica com aquele barulho. Longa. Se a pessoa está optando pela via do sofrimento, uau! É muito sofrimento que ela vai carregar. Então, chega no 7º dia, a cada 1 hora, ela toma meio copo de água. Lá pelo 4º meio copo de água, vem um sono arrebatador da pessoa. E às vezes ela dorme 9 horas seguidas. Às vezes ela vai acordando à noite do tipo, agora eu vou tomar água. E aí ela toma água. E aí entra na 2ª semana. A 2ª semana, a gente trabalha com o corpo emocional. A maioria das pessoas tem todos os seus conflitos, os seus sofrimentos, em função de toda a carga emocional que foram acumulando e trazendo e não resolveram. Então, nessa semana acontece um fenômeno muito interessante que
é espontâneo, tá? Nada acontece de forma induzida. A pessoa começa a lembrar de pessoas lá da infância. O cara da padaria que um dia brigou, que você pegou a padaria, não sei o que, toda aquela coisa, vem. E aí então a gente trabalha essas pessoas que aparecem na nossa tela mental de 4 formas. Agradecendo. A gente cura aquela relação agradecendo. Pedindo perdão. Perdoando. Ou simplesmente a pessoa vem porque ela está precisando de ajuda e você está num momento propício de mover a energia sutil e enviar puro, luz, amor, sei lá, o que for. O ego, ele continua lá. Ninguém matou o ego. Só que o ego vai servir a vocês. No Bhagavad Gita, que é um livro sagrado na Índia, Krishna fala para Arjuna: o ego é um péssimo senhor, mas um excelente servidor. Então, na nossa sociedade, na nossa vida, a gente só colocou o ego no lugar errado. A gente colocou ele como senhor e, ó, a gente paga por isso. Então, nesse processo, o ego vai ajudar a gente. Ele vai levar a gente lá para o passado, colher as experiências. Claro que se você entrar nas experiências do ego, você vai reviver tudo. E a ideia não é reviver. É simplesmente pegar as pessoas e limpar a sua relação com elas. Durante essa semana inteirinha começa a borbulhar as coisas. Você está dormindo à noite, de repente se acorda com uma pessoa na cabeça. E você limpa, desfaz aquele laço. E aí você entra na terceira semana com um acréscimo de concentração no suco. O mínimo que se toma nessas 2 semanas é 1,5 litro de líquidos. E aí na terceira semana é 40% de suco diluído em água. E aí você já começa a movimentar o corpo. E aí então, nessa terceira semana, como está tudo limpo emocionalmente, sem as cargas emocionais, você olha todas as pessoas e tem vontade de abraçar. Você só vê beleza, só vê o divino. Você vê Deus em tudo. Tudo. Muito lindo, muito gostoso. E essa semana, o ego ele vem sorrateiro, esperto, ele sabe muito bem, ele te conhece muito bem, ele sabe onde ele vai mexer em você, que vai abalar ou que vai te tirar. Então, geralmente, como não tem aquelas coisas ruins, o ego ele cria pensamentos bonitos. E a gente gosta de entrar nesses pensamentos. Geralmente são pensamentos futuros na terceira semana. Então ele vai criando projetos para depois, eu vou montar um orfanato com meditação assim e tal, e a gente vai oferecer almoço para as pessoas na rua. São coisas lindas. Porém, tudo artimanha do ego para te tirar do processo, te tirar daquele momento que deve ser vivido plenamente a experiência da felicidade. Depois do processo, você pode tranquilamente passar esses 6 meses ou o resto da sua vida sem comer. Mas, um ingrediente fundamental para isso é estar na consciência, estar plenamente feliz. Isso é viver de luz. Você estar plenamente feliz. Inclusive comigo. E agora então eu vou falar dessa parte. Incomoda muito, tá? Então, de antemão, eu já peço desculpas, tá? Pelo que eu vou falar. Espero que vocês me perdoem. Não se sintam atacados. Eu falo tudo isso porque eu dou palestras sobre isso também. E muitas vezes as pessoas levantam da cadeira, empurram a cadeira para trás, saem da sala e pum, batem a porta. Dizem que é mais fácil uma pessoa mudar de religião do que mudar um hábito alimentar. E mudar de religião, uau! Mais difícil do que mudar de futebol, de time de futebol. Então, eu vou estar falando sobre
comer carne? Primeiro ponto. Primeira reação para que a gente se sinta bem com o nosso hábito alimentar. Ridicularização. Tudo que eu falo é levado como uma brincadeirinha. Isso não serve para mim, peraí, eu brinco com isso. Segundo ato é reação agressiva. Peraí, não é bem assim. O que você está falando? Não quero ouvir. Terceiro ato é consciência. Aceitação de fatos. Vamos ver. Somos seres conscientes, ou assim nos julgamos. Posturas na nossa vida, quando assumidas com consciência, elas trazem um benefício para o todo. E eu vou começar falando de desequilíbrio ambiental. Qual é sempre comer carne e afetar o meio ambiente? Você sabe? Parece que tem uma coisa totalmente à parte. Mas a pecuária é o principal fator de desmatamento do mundo. Mata Atlântica acabou por causa da pecuária. Cerrado acabou por causa da pecuária. E agora nós estamos comendo a Amazônia. Não, é por causa da soja. Soja. 2% da soja produzida. 2% da soja produzida vai para o consumo humano. 98% da soja produzida vai para a ração animal. A ração do boi. O boi é um animal que a carne dele vai. Então, aquela população que passa fome não tem acesso à carne do boi. Ou seja, se a gente quisesse acabar com o fator fome no planeta, era só desviar os cereais que iria para o boi e a gente teria comida em abundância para todas as pessoas do mundo. Tá? Estamos falando que comer carne gera fome no planeta. Desmatamento. Tá? Aquecimento global. Que será que raios comer carne tem a ver com aquecimento global? Você sabe? Não sei. Vamos lá. A vaca, no seu processo digestivo, ela é um animal ruminante. Né? Então, ela constantemente está liberando flatulências riquíssimas em metano. Metano é um gás que tem uma pequena durabilidade, mas que tem um poder destrutivo da camada de ozônio absurdo, muito grande. E a vaca, por dia, libera 500 litros de metano por dia. A gente tem feito uma produção que hoje no mundo são 6,5 bilhões de habitantes e 7 bilhões de vacas. 7 bilhões liberando cada dia 500 litros de metano. Tirando gás carbônico, tirando os excrementos que são jogados no rio, tirando um fator básico. Os pastos são pisados, a terra fica compactada, a chuva bate na terra, essa água vai para os mananciais, vai para o mar, e a gente não prende a água nos aquíferos subterrâneos. Consequência, a água doce do planeta vai para o Beleléu. Por quê? Porque eu como carne. Pesadíssimo por isso. Vamos lá. Mas eu falei de meio ambiente, eu falei de um problema social que a gente tem hoje no mundo, que é a fome. Mas também
Desemprego, também relacionado ao consumo da carne. Hoje, o que dá mão de obra é a agricultura familiar, né? Não o agronegócio. Também, latifúndios, má distribuição de terras. Vocês vão ver, para uma criação de gado, você precisa de muita terra. Então, você precisa de muita área desmatada. Você precisa de muita energia. Você precisa de muita água. Para 1 quilo de carne, gasta-se 15 mil litros de água. Para 1 quilo de carne. Para 1 quilo de qualquer cereal, é 1.500 litros de água. Hoje temos países que não conseguem mais produzir seus produtos da agricultura porque não tem água. Motivos sociais, ambientais, saúde. A carne é hoje um dos principais fatores da maior morte que existe no mundo. Olha, a carne é partida. É o que mais mata a gente no mundo. E a carne está ali, envolvida naquilo.